Queridos, temos ouvido nesses dias, já há alguns meses, sobre a graça de Deus, sobre a manifestação do Senhor na dispensação da graça, fazendo eventualmente um contraponto com a lei. Falamos muito a respeito do Evangelho. E temos já batido um pouco nessa tecla deste púlpito e diria também em alguns pequenos grupos com alguns temas já de longa data falando sobre o Evangelho. E me ocorreu nesses dias que nós estamos falando tanto sobre esse assunto da graça, do poder da graça, da vida na graça, do que é efetivamente esse andar, esse entendimento, essa visão, e me fez pensar um pouco sobre a nossa identidade como igreja e como isso cai no coração dos irmãos. E me fez pensar um pouco sobre nós, então, enquanto comunidade de discípulos, que temos valores preciosos, às vezes até um tanto quanto peculiares, mas que são caros para nós e que nós vivemos, de uma certa maneira, ligados. E essa é um pouco a nossa cara. Veja, nós temos valores muito centrados, muito entranhados. Nós temos, por exemplo, como um valor importante que a celebração é um tempo importante, valoroso, glorioso, mas que a edificação acontece em relacionamentos. Isso é muito forte para nós. Nós temos convicção que o carisma, que os dons, o poder do Espírito Santo é fundamental para a vida do discípulo, mas que o caráter é essencial. Ou seja, se nós pudéssemos botar numa balança entre caráter e carisma, eu diria que, e talvez vocês vão concordar comigo, que caráter está até um pouco acima naquilo que nós valorizamos na vida de um discípulo. Nós temos uma valorização, que eu costumo dizer, às vezes maior da segunda-feira que o do domingo. Para nós, quando vemos um discípulo, é mais importante do que ver às vezes, ele levantando as mãos ou com lágrimas nos olhos, é saber que na segunda-feira ele vai estar vivendo de uma determinada maneira que expresse a graça e a glória de Deus. Amém? Nós temos valores nós valorizamos, por exemplo, ministério leigo. Esse que vos fala, um mero economista, e outros tantos que chegam aqui, professores, trabalhadores de modo geral, advogados, e nós entendemos que a graça de Deus está sobre a igreja de forma geral, ainda que não seja um limitador, né? Ótimo a formação teológica, mas quando nós vemos os nossos valores, nós percebemos que reconhecemos a graça de Deus no ministério comum das pessoas. Nós valorizamos a autoridade na família, do chefe, do marido, com seus valores, com seus papéis bem definidos, e da esposa. Nós valorizamos o reconhecimento de autoridade na vida civil, né? Sofremos muito quando nossos presidentes eram Dilma e o Lula, a gente não podia falar tão mal quanto a gente gostaria, mas a gente batia com a língua nos dentes querendo. Mas nós reconhecíamos a autoridade do Senhor nesses governantes, é um princípio que está sobre nós. Existe autoridade no reino de Deus. Nós acreditamos na igreja local, no governo do presbitério. Nós acreditamos que
não somos uma filial de alguma coisa, mas nós somos a igreja do Senhor, plantada aqui de forma independente, para a glória do Senhor. A gente acredita que todo discípulo é um obreiro, é um sacerdote, que essa congregação aqui não é uma congregação de passantes, de, como se dizia antigamente, de pessoas que vão ficar esquentando o banco, né, que vão sentar e vão ficar ouvindo alguma teoria, alguma doutrina, mas que são formados discípulos para exercer alguma coisa. Isso está bem no nosso DNA, ainda que precisando ser ainda mais fomentado, experimentado, mas é um pouco do nosso DNA. A gente acredita que essa edificação das vidas no corpo está através de vínculos, de relacionamentos fortes. Verdade isso, irmãos? Isso é um pouco do nosso DNA. Nós estamos aqui hoje, não é porque nós temos um melhor lugar para reunir, não é porque tem um ministério infantil espetacular, que a gente sabe que a gente vai trazer os nossos filhos, e eles vão ter os melhores professores, os melhores flanelógrafos, os melhores painéis, ainda que tudo isso seja bom, e devemos e queremos implementar, mas nós estamos aqui porque esses valores, essa visão caiu sobre o nosso coração. Então, nem a geografia nossa é preponderante. Nós temos irmãos de Itaboraí, de São Gonçalo, da região oceânica, de tudo quanto é canto. Mas somos atraídos por uma visão, por um senso de missão, de alguma coisa que nos une. E talvez a linha que a gente pudesse resumir esse grande catalisador que nos une, que nos faz entender que famílias são importantes, que os vínculos são preciosos e precisam ser vinculados, que as alianças são fundamentais. Está na declaração de que nós já comumente chamamos do eterno propósito de Deus. Eu acredito que todos tenham aí na cabeça. Será que as crianças conseguem falar? Qual é o eterno propósito de Deus? Sabe, Eli? Então fala aí. Fala alto, né? Porque é para a congregação ouvir, né? Fala, Rebeca. Então fala alto aí, que a Ellen falou metade. Amém. Ih, ganhou um ru-ru, hein? Essa declaração, que talvez para muitos tenha virado um chavão ou uma declaração de passagem, ela é muito preciosa, queridos. E depois nós vamos entrar em alguns textos. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Qual vai ser o meu objetivo aqui hoje? Meu objetivo aqui vai ser entender o propósito de Deus e tentar fazer um link com o Evangelho. É muita pretensão, não sei se eu vou conseguir fazer todo ele, pelo menos eu quero começar, mas é fazer um cruzamento, já que estamos falando tanto sobre o Evangelho, sobre a graça, mas vem cá, nós temos valores, temos princípios, temos um monte de coisa aqui que nós vivemos já há muitos anos, e agora vem esse papo todo de Evangelho, de Evangelho, de Evangelho, por que isso? Então, a minha pretensão aqui é falar assim, olha, irmãos, está aqui a razão. E para isso eu fiz essa de resgate de parte dos nossos valores, parte daquilo que nos identificamos como igreja, parte daquilo que nós somos, apontando isso para essa grande statement, essa grande declaração de visão, de missão, que é o nosso propósito. E vou, pela graça de Deus, tentar linkar isso em relação ao Evangelho. Agora veja bem, nós falamos que o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos fazer alguma brincadeira aqui, vamos tentar mexer um pouco nessa frase. Vamos ver se a gente mexe na frase, se ela vai fazer algum sentido e vocês vão ver onde eu estou querendo chegar. Aqui ainda é com gás ainda, melhor ainda. Propósito eterno de Deus.
é ter muitos filhos em família para a glória de Deus Pai, para serem semelhantes a Jesus. Daria para ser? Daria? Mais ou menos, né? Nós poderíamos ter muitos filhos em família, semelhantes a Jesus, vivendo ali na glória, para sermos semelhantes a Jesus. Ou seja, nós temos aqui 4 elementos: ser família, sermos muitos e sermos semelhantes a Jesus. Mas, qual é a minha meditação nesse primeiro momento? É que essas 3 características, sermos muitos, sermos semelhantes a Jesus e sermos unidos em família, ela não é o propósito, o alvo final de Deus. O alvo final de Deus é sermos para a glória dele. Amém? Esse é o alvo final. O único para nessa declaração é o para a glória de Deus. O sermos muitos, sermos família e sermos semelhantes a Jesus é uma estratégia, é um caminho, é um modelo para que a gente aponte para a glória de Deus. Agora repare como isso é precioso para nós e por que nós somos como somos. Se nós entendemos que precisamos ser semelhantes a Jesus, aí os nossos valores fazem sentido, porque a gente fala, poxa, eu preciso estar unido, eu preciso estar vinculado, eu preciso estar estreitando o relacionamento para que eu seja aperfeiçoado um com o outro, como pedra se afia, assim, como ferro com ferro se afia, assim o homem é seu amigo. Então, esses valores que eu falei no início, eles são uma prática de um propósito que começa lá em cima, de sermos semelhantes a Jesus, de sermos muitos e de vivermos em família. Mas o ponto central que eu queria destacar aqui, que o propósito maior de Deus para nós é que nós sejamos para a sua glória. Aí começa um pouco, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, eu vou ler alguns textos. Aí a pergunta é, então para que nós fomos criados? Nós fomos criados para a glória de Deus. Ah, não, mas eu não fui criado para ser semelhante a Jesus? Ser semelhante a Jesus é um caminho para a glória de Deus. Mas eu não nasci para ser família. Você nasceu para ser família para a glória de Deus. Mas nós não nascemos para poder cooperar e pregar e sermos muitos. Nós queremos ser muitos para a glória de Deus. Então o objetivo final da nossa vida é ser para a glória de Deus. Amém? Quero ler então alguns textos para corroborar, para fortalecer aqui essa tese, esse tema, que daqui a pouco eu vou fazer um link então com o Evangelho da Graça. Eu vou ler alguns textos, se você quiser ir anotando, mas eu não vou ler junto com você para a gente ganhar tempo. Mas confia em mim, está na Bíblia, tá? Isaías 43, 5 e 7 diz assim: Não temas, porque sou contigo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Aqui, ainda que o contexto mostre que está falando do povo de Israel, esses elementos aqui de formar e fiz, dá a ideia de toda a criação e a formação do homem. Então, Deus criou o homem para a sua glória. Gênesis 1, 27 diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Veja, 7 bilhões de seres na terra, nós fomos criados por Deus à imagem. Nós somos um reflexo
de algo. Nós somos como um grande espelho da majestade de Deus. John Piper chama os homens de ruínas gloriosas, porque por conta do pecado o nosso refletir de Deus ele está bem comprometido. Mas a verdade é que quando Deus criou o homem, criou a imagem de Deus, e esses 7 bilhões de homens andam pelo esse mundo refletindo glória de Deus, ainda que seja pequena por conta do pecado. Mas nós nascemos e refletimos a glória de Deus. A Bíblia fala, toda a terra está cheia da glória de Deus. Olha, onde é que está a glória de Deus? Está aqui, Salomão, Josemar, Caião, Cassião, todo mundo aí que reflete a glória de Deus. Nós somos imagem de Deus. Isaías 6,3 diz, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mas não só os homens refletem essa glória de Deus, não só os homens foram criados por isso. Estrelas, irmãos, todas as estrelas criadas, O irmão fala que todas as palavras emitidas pela humanidade, desde o início até hoje, desses bilhões e bilhões que falam, todas as palavras não são a quantidade das estrelas no céu. Imagina isso. Só eu aqui, o quanto que eu falei. Nem todas as palavras ditas por todos os homens em todos os momentos da história compreende a quantidade de estrelas nesse universo maravilhoso, com milhares de galáxias. São uma coisa gloriosa. Agora, por que foi criado todas essas coisas? Por quê? É muito esforço desse Big Bang celestial para criar coisas tão gloriosas que nós nem discernimos. Mas está escrito na palavra. Salmo 19:1 diz, os céus proclamam a glória de Deus. Queridos, tudo converge para a glória de Deus. Nós olhamos para nós e puxamos muita sardinha para o nosso lado. Mas a verdade é que Deus, Ele é autocentrado e absolutamente glorioso. A razão pelo qual existimos hoje é poder ver a glória de Deus espalhada na criação e, ao ver, percebê-lo, amá-lo e começar a refletir essa glória. Nós nascemos para isso. Existe todo um universo criado e nós vivemos para poder perceber esse universo e ficarmos maravilhados. É muito ruim quando a gente perde o senso de maravilhamento. Será que a gente pode falar isso, né, Carol? Nosso senso de se maravilhar com as coisas. Esses dias nós estávamos fazendo uma trilha lá em Itaipuaçu, saímos do Engenho do Mato, caminho Darwin, fomos lá para Itaipuaçu, no Itaocaia Vale. Chegamos lá, a trilha foi tão rápida, tão fácil, que ele falou, está muito fácil isso, 20 minutos de trilha. Estava com a molecada. Quando a gente chegou do outro lado, tinha uma pedra enorme. A gente falou, e aí, criançada, bora? Alguém topa subir essa pedra? Vamos, criançadinha, né? Vamos. Meu amigo, que pedra. Pedra de Itaocaia Vale. Foi uma ralação subir. 30 minutos andando até chegar na trilha, mais 45 minutos subindo assim, com aquela inclinação boa. Mas quando você chega lá em cima, uau! Você vê Teresópolis, você vê toda a Maricá, você vê a Pedra do Elefante de longe, uma coisa linda. E aí, automaticamente, até as crianças, dá um senso de glória a Deus. Eu ainda não fui, mas eu quero ir um dia no Grand Canyon. Dizem que quando você chega naqueles canyons, o homem regenerado chega ali, fica com vontade de expressar alguma coisa, porque dá um senso de glória. Nós fomos criados para isso.
Romanos fala em Romanos 1:20, Paulo falando, porque os atributos invisíveis de Deus, isso, né, que eu estou falando, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Ou seja, Deus cria o mundo, cria o universo para refletir a sua glória. O propósito final do homem, o eterno propósito de Deus é nós sermos para a sua glória. Sendo uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, mas para a sua glória. Amém? E um último texto, muito precioso e também bem mexe com a nossa cultura autocentrada de alguma forma. Isaías 48, de 9 a 11. Veja esse texto, irmãos. Ouçam com atenção. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Irmãos, a nossa vida, essa existência, é centrada em Deus. Nós somos misteriosamente, vamos falar um pouco sobre isso, e é um grande mistério, nós somos incluídos nisso, mas a grande verdade é que Deus, e veja, deixa eu tentar explicar um ponto. Deus, quando criou todas as coisas, não era, se a gente fosse pensar, aquele Deus solitário, sozinho. Só tinha Ele e o Filho e o Espírito. Ele falou, não, está tão chato esse céu, já não aguento mais. Essa vida na eternidade está impossível para mim. Preciso começar a criar coisas. Vou começar criando seres angelicais espirituais e aí começou a criar Gabriel, Miguel, blá blá blá. Se é que foi assim, né? Acredito que possa ter sido antes mesmo. Criou aqueles seres, falou, muito bom. E os anjos são obedientes, né? Uma parte deles, pelo menos. Mas depois ele falou, não, agora eu quero criar outra coisa, eu quero criar um outro tipo de seres, um outro tipo de coisas, porque os anjos não têm matéria, eu quero criar agora matéria. E aí foi o Big Bang, Pedro. Pedro fala, cadê o Big Bang? Teve Big Bang? É possível que tenha. Foi o Deus que fez o Big Bang. Ele falou, já acontece alguma coisa. E de repente a matéria começou a se crescer e se transformou nesse universo conhecido como nós. E esse mundo, essa bola azul que fica rodando sozinha, sem ninguém sabe porquê, numa velocidade absurda, rodando em torno do Sol de milhares e milhares de quilômetros. Já pararam para pensar nisso? Que a gente está rodando a milhares e milhares de quilômetros no próprio eixo e rodando em torno do Sol mais centenas de milhares de quilômetros no limbo, sustentados pela mão do Senhor, com a inclinação da terra sendo perfeita. Se fosse um pouco mais, um pouco menos, não teria vida, não teria nada. Tudo absolutamente coordenado, feito, preparado pelas mãos do Criador. Então, estão comigo que consegui provar para vocês que nós fomos, não nós apenas, mas todo o universo foi criado com um objetivo, que foi a glória, que é a glória de Deus. Estão comigo? Amém. E esse é o final do nosso supremo propósito de Deus, né? Então, estou dentro desse. E agora, queridos, eu quero tentar, então, fazer uma aproximação daquilo que nós temos falando há alguns meses
e querendo estudar a respeito das doutrinas, daquilo que chamamos de doutrinas da graça. E eu queria então fazer uma aproximação dessa grande verdade de que tudo, absolutamente tudo que acontece, tudo que foi feito, conduz para a glória de Deus. Eu quero então fazer agora uma aproximação, porque quando a gente fala de estrela, lá de uma galáxia distante, parece até filme do Star Wars, né? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante. Pô, sabe-se lá o que aconteceu numa galáxia distante? Está longe pra caramba. Mas vamos pensar aqui nesse mundo. Deus criou um mundo bonitão, azul, um monte verde, tem mar, tem praia, tem montanha, tem glória espalhada para todo lado, colocou o homem plantado num jardim. Esse homem começa uma jornada histórica, relatando coisas. Adão, vem Noé, vem Abraão, cria um povo, o povo de Israel. Tem todo um contexto de Deus falando, tem todo o Velho Testamento aí, sacerdote, levita, centenas de coisas que acontecem. Qual o objetivo? Eu queria então ler, junto com vocês, Efésios, capítulo 1. E antes de ler o texto, eu já vou fazer uma afirmação. Deus criou o universo. Glória a Deus. Tem muita glória, muita, como diz Romanos, muita identificação. A gente consegue discernir Deus nessa criação. Show. Deus criou o homem. Opa, Deus fez o homem à imagem de Deus. Tem muito de Deus no homem. A gente percebe Deus. Mas a glória de Deus, ela é muito mais expressa e de modo pleno, supremo, em Jesus. É isso que a gente vai começar a ver aqui agora. Efésios 1, de 5 e 6 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça, que Ele nos concedeu no amado. Louvor de sua graça. Queridos, se tudo que foi feito, e essas coisas têm um valor enorme, vamos pensar, quanto vale uma galáxia? Tem valor, tudo isso expressa Deus. Isso está aqui, na expressão da glória de Deus. O que a Bíblia começa a nos ensinar é que o Verbo, Jesus, esse que foi o Criador, esse que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quando esse ser, é o ser Deus, ele se encarna na pessoa de Jesus de Nazaré e começa o seu serviço, isso é o ápice da glória de Deus. É o ápice, é onde toda a glória de Deus se reúne. É o louvor de sua graça. Tudo que a gente possa fazer de elogiar a Deus é concentrado nesse pico que é Jesus e sua morte na cruz. Então, o ponto mais alto da manifestação da sua glória é a manifestação da graça. Então deixa eu começar a fazer o link aqui do Evangelho, queridos. Vamos lá. O eterno propósito de Deus é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Ok, então eu preciso ser para a glória de Deus Pai. E nós já vimos que nós queremos ser para a glória de Deus Pai em tudo, não só levantando as mãos, mas vivendo uma vida na nossa família, como esposos, como mulheres, como filhos, como trabalhadores, como funcionários, ou seja, tudo na nossa vida, de alguma maneira, ela tem que ter uma coerência que aponte para algo, para a glória de Deus. Mas o Evangelho, essa boa nova que nós estamos aprendendo e percebendo que cada vez mais ela precisa ser dita, relida, falada, ininterruptamente sobre nós.
ela aponta para uma glória muito, muito superior. E à medida que nós começamos a receber, a perceber o quanto de glória de Deus tem nisso, acontece uma coisa. E depois eu posso caminhar um pouco mais para ela. Então, um ponto mais alto da manifestação da glória é a manifestação da graça de Deus. Coisa preciosa. Nesse texto aqui, no versículo 4, diz que Deus planejou, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos, para o louvor da glória e da sua graça. Ou seja, esse eterno propósito de Deus foi absolutamente pensado, tratado, trabalhado. Nós não fomos fruto do acaso. Você que está aqui hoje e que vive com Deus, que ama o Senhor, saiba que você foi escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo. Antes de você ter feito A, B, antes de você ter nascido, Deus pensou em você e te apontou, te predestinou, te preparou para que você fosse para louvor da glória da graça. A graça de Deus é a maior expressão que a gente pode ter da glória de Deus. Mais do que o poder de Deus, mais que o poder das estrelas, é o poder da graça de Deus. Então, quando nós falamos que é importante a gente falar para o Evangelho e falar, olha o que é a lei, olha o que é a graça, não é uma teoria, não é uma doutrinazinha para a gente ouvir e falar, pô, que legal, bacana, eu vivo na graça. Viver na graça é bom demais. A gente pode ficar mais relaxado. Não! Amém que isso aconteça, que você possa viver bem pela graça. Mas muito mais do que isso, é você saber que a glória da graça expressa o ápice, o centro de tudo que Deus pensou em todas as eras. Isso não é pouco, isso não é pequeno, isso é muito glorioso. Isso está planejado antes da fundação do mundo. E esse plano de ser para louvor da glória, da graça, está bem definido nas Escrituras. É por meio de Jesus Cristo. Jesus é o centro dessa verdade absoluta. Agora, queridos, veja aqui. Nós vivemos, então, para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado como discípulos, né? Esse é o nosso propósito maior. Ainda que a gente siga uma série de estratégias para que isso aconteça. O que eu estou falando para vocês é que a glória de Deus, ela é expressa de forma muito mais sublime, quando os aspectos da obra de Jesus se destacam em nossa vida. Então, nós que gostamos da segunda-feira para viver, né? Nós que gostamos de falar, olha, não tem dia santo, todos os dias são santos. O domingo, amém, nós celebramos, né? Vamos estar juntos. Mas, e aí, como é que é a sua vida? Nós temos isso. Quero animar você, irmãos, a dizer o seguinte. O quanto da sua vida é expressa à luz deste Evangelho. Trazendo em outra pergunta você reflete algo? Todos nós refletimos, né? Todos nós refletimos. Nós refletimos alguma coisa, né? Nós consumimos coisas, conteúdos, jeitos de falar, nós falamos português, nós temos uma cultura, a cultura do Rio de Janeiro, infelizmente às vezes, nós refletimos coisas, nós refletimos aquilo que somos. A minha pergunta é, aquilo que refletimos de Deus, é bom comportamento aprendido, tipo, olha, nossa, agora eu tenho que orar porque eu tenho que orar. Ou é fruto de olhar para esse Evangelho. Primeira coisa, veja que o universo foi criado, tudo foi feito por um primeiro,
um deslumbramento. Jesus. Quanto que a nossa percepção de Jesus, da obra de Jesus perdoando os nossos pecados, lavando o nosso coração, transformando a nossa vida, mudando o nosso interior, ela é poderosa para nos fazer viver a segunda-feira. Um outro ponto. Coisa preciosa, irmãos. Falando sobre esse plano desde a eternidade, eu não sei quantos de vocês sabem, mas a gente chama do livro da vida. Quantos sabem o que é o livro da vida? Todos sabem? Livro da vida? O Apocalipse fala muito sobre o livro da vida, o livro que estão os registros das histórias dos homens. E esse livro tem um nome. Eu achava que era só livro da vida, mas tem mais um pouco. Tem mais um pouquinho escrito. Está lá em Apocalipse, capítulo 13. Diz assim, capítulo 13, versículo 8, diz assim: todo mundo, está falando sobre a besta, tá? Todo mundo adorará a besta, cujo nome não tenha sido escrito antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro que foi morto. O nome do livro é o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Agora imagina um livro eterno, quando não tinha nem pecado, não tinha nem a expressão da graça, porque não havia tido pecados ainda. Já existia um livro, já existia um cordeiro como que fosse morto. Difícil entender isso, irmãos. Eu confesso que a minha mente, ela transita um pouco aqui, mas a verdade é que na eternidade, Jesus já era o cordeiro escolhido e abatido para a nossa redenção. Esse já era o ponto mais elevado da expressão da glória de Deus. Então, nós que queremos viver e cumprir plenamente esse chamado, né? Eu acho glorioso a nossa vida como comunidade, com essa pegada tão peculiar que nós temos, né? Essas alianças importantes, né? De famílias, de vínculos. E agora eu vejo os filhos que crescem e que se relacionam. E a gente não, os mais velhos aí tiveram a primeira geração, acho que Paulo, Rodrigão. Os mais antigos tiveram as gerações de filhos já caminhando, já adultos. E a igreja, então, vai se vinculando, vai os amigos, os contatos. É uma coisa preciosa sabermos que nós temos uma visão construída como alvo principal a glória de Deus. Ou seja, nós estamos aqui hoje, queremos celebrar o Senhor. É bom quando adoramos o Senhor, né? Temos aquela alegria no nosso coração, uma percepção da presença de Deus. Mas o meu ponto, irmãos, é que a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa missão, nosso senso de realização, ele está centrado na glória de Deus. E a pergunta que eu faço para nós hoje é, eu faço isso agora pensando sempre em tudo, quando eu vivo para a glória de Deus, e eu aprendi isso lá atrás na minha vida, quando eu tinha 15, 16 anos, quando me converti, e chegou a minhas mãos um livreto do irmão Lawrence, falando da prática da presença de Deus. E esse irmão ficava lavando as latrinas dos mosteiros, lavando a louça. E ele, então, ali naquela prática, ele começava a exercer uma prática da presença de Deus e glorificar a Deus fazendo aquela atividade. E aí minha ficha caiu de que não existe momentos que a gente possa separar na nossa vida. Fred, médico,
Carlinhos, quase um administrador agora, né, Carlinhos? Ele abandonou quase a enfermagem. Empreendedores. Veja, a nossa alegria, a nossa satisfação, uma vez que nós fomos criados para isso, não está em nenhuma outra coisa, a não ser o quanto a gente glorifica a Deus. A nossa felicidade nesse mundo fugaz, passageiro, ela está literalmente vinculada enquanto nós glorificamos a Deus. Nada satisfaz mais o coração do homem do que nós conseguimos glorificar a Deus. Agora, glorificamos a Deus como? Levantando as mãos e falando glória a Deus, ou expressando algo do seu caráter. Veja, nós somos imagem, nós somos refletores de Deus, 7 bilhões andando, uns arruinados, não refletem nada, outros brilham uma luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. Alguns são luzeiros. Agora, nós refletimos o caráter de Deus em muitas coisas. Em muitas coisas. E podemos colocar, às vezes, isso em coisas que são até corriqueiras. Faz parte do nosso DNA. Valorizamos o trabalho duro. Então, o homem é trabalhador. Glória a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. O homem E aí eu penso, aqui no nosso contexto, né, quando nós vamos louvar, e eu falo para mim, tá, irmãos? Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, passe para a glória de Deus. E aí então eu vou cantar na hora da adoração. Senhor. Nada contra cantar tranquilo, tá, irmão? Só estou dando um exemplo de o que você está fazendo agora é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, imagina o próprio Deus ali. Como que nós faríamos? Caramba, eu vou fazer isso de uma maneira absolutamente intensa. E aí essas verdades começaram a me trazer o seguinte: Senhor, a minha intensidade nesse refletir da Tua glória, ela está muito baixa, Senhor. Ela está muito baixa, porque eu não quero só refletir um caráter. Eu não quero só refletir um bom comportamento. Eu não quero só refletir um jeito de falar que me denuncia que eu sou cristão porque eu não falo palavrão, ou porque eu uso uns jargões, aleluia, está amarrado, ó, glória a Deus. Né? Pô, você é crente, hein? Falou, está amarrado. Só que por fora está todo engabelado, todo encrespado. Aí eu penso, Senhor, essa minha intensidade da Tua glória, eu preciso trazer isso para a minha vida como um todo. A hora que eu sento na minha mesa para o trabalho, amém, eu quero fazer da melhor forma, da melhor maneira, mas esse refletir, não pode ser só um refletir pequeno, porque as estrelas brilham muito. Eu quero conseguir refletir o caráter da graça do Senhor. Eu quero conseguir refletir esses elementos do perdão, do amor, do ir além, que foram todos os elementos marcados pela vida da cruz de Jesus. Então, queridos, nós recebemos o Evangelho e vivermos no Evangelho. Ele é fundamental, e eu diria que é a única maneira para nós cumprirmos o eterno propósito de Deus. Nós não vamos cumprir o propósito eterno de Deus repetindo algumas coisas, entendendo algumas coisas. Nós vamos cumprir o propósito eterno de Deus, que é a glória de Deus. Primeiro, aprendam isso. Conhecendo. Se nós perdermos o nosso senso de admiração pela montanha e pelo Grande Cânion, e também pelas verdades a respeito de Jesus na cruz, nós não vamos amá-lo. Se nós perdermos o nosso senso de admiração pela obra de Jesus, nós não vamos amá-lo.
E se nós não amá-lo, nós não amarmos como ele é digno, nós não refletimos. Vocês entendem? Conhecer, amar, refletir. Nós somos para a glória de Deus, mas a glória de Deus não é assim. A glória de Deus é reflexo. Então eu preciso olhar. Eu preciso olhar para Jesus. Olharam para ele e seus rostos foram iluminados e não serão confundidos. Se eu não olho, se o sol não bate na minha cara, a minha cara não reflete nada. A lua brilha por causa do sol, irmãos. A lua tipifica a igreja. A lua brilha por causa do sol. Se nós não nos expormos a essa glória que vem dessa preciosa mensagem do Evangelho, que é a obra completa do Senhor, e não abrirmos a boca e falar, ai meu Deus, tem um mistério nisso, eu quero me parar sobre isso, eu quero olhar isso. Esse se debruçar, irmãos, começa a jogar os raios da glória de Deus sobre nós, e nós então começamos a amar. O nosso coração começa a se aquecer, a gente começa a gostar mais de Deus. Nosso coração fica frio porque a gente perde o gosto por Deus, porque nós já não enxergamos. Nós olhamos e não sentimos mais nada, porque essa luz não brilha em nossos olhos. E quando olhamos, nosso coração é duro. Nós não amamos. Nós tratamos com qualquer coisa. Depois eu vou no encontro caseiro, abro a Bíblia, leio ali 3 versículos e a vida vai tocando. Aí depois eu faço uma oração, depois eu leio a Bíblia. Entrou no automático, irmão, carro automático, botou no D e vai. Eu vou ler. Amor por Deus virou chavão. Virou um chavão. Amor por Deus virou um chavão. O amor por Deus vem de contemplação. E de contemplar o quê? Essa glória, a glória das insondáveis riquezas de Cristo, do Evangelho de Jesus, da morte do Cordeiro por nós, desse Deus glorioso, imagem do Deus invisível que se humilha, que vem, que se sujeita, que é maltratado, humilhado, pregado na cruz por nós. É sobre isso que os anjos vão ficar cantando. É sobre isso que o céu hoje está lá. Aleluia, glória a Deus. O céu hoje está vibrando com Jesus lá. Mas não é porque ele está poderoso, glorioso, é porque ele era o Cordeiro que foi morto. É essa verdade que está no céu hoje, fazendo os anjos ficarem de boca aberta. E nós, queridos, se nós queremos a alegria, a satisfação, a intensidade, o senso de realização do nosso propósito, que é a glória de Deus, vivemos para a sua glória, não é só ter um bom comportamento, amém? Por isso, termos. Porque isso é fruto do Senhor, vivemos de uma determinada forma, a Bíblia fala sobre isso, não mentir, não matar, respeitar, ser justo, glória a Deus. Mas a expressão da glória de Deus, ela vem daqueles que contemplam, daqueles que são iluminados, têm os seus rostos banhados pela luz do Senhor. E à medida que ficam admirados pela beleza. Irmãos, pense você aí quando você começou a ter um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido. O que aconteceu? Primeira coisa, o interesse, o encantamento. Nossa, uma admiração. Puxa, olha. Você olhou de novo, aí você parou, olhou. Admiração. E a admiração gerou o quê? Amor. Não é verdade? Olhar, você conheceu os atributos daquela pessoa. Você viu beleza, você viu beleza interior. Você conheceu os atributos e falou, beleza. E então seu coração começa a ter o quê? Afetos, afeição. Seu coração começa a se inclinar. O que antes era um dia comum, passa a ser um dia especial. Por quê? Porque você vai ter contato com ela. É a mesma coisa com um amigo, não é verdade? Vendo as crianças que têm amizade aqui. Eu lembro da história sempre do Pequeno Príncipe, daquela raposa, que ela fala, olha, você precisa me cativar.
A hora que eu for cativado por você, o meu dia nunca mais vai ser igual. Eu vou ficar sempre esperando. Caramba, faltam poucas horas para eu encontrar você. É assim com o nosso amigo. É assim com a amizade. Fala, puxa, que coisa boa. Coisa boa encontrar alguém. Então, queridos, o propósito final de criar, governar, sustentar este mundo, toda a história dos homens, é o louvor da glória, da graça de Deus na crucificação de seu Filho a favor dos pecadores. Infelizmente, queridos, eu falo para a minha tristeza, para a nossa, nem sempre nossos olhos se encantam, mas eu quero desafiar você, a mim, a entrar naquilo que é a dimensão dos anjos de Apocalipse 5:3. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Queridos, esses seres viventes, os anciãos, os homens, toda a criação, para Jesus, digno és, digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, de tomar o livro e abrir-lhe o selo. Por quê? Porque ele foi morto. Foi morto e com o sangue dele ele comprou os homens, de tudo quanto é canto, de toda tribo, de toda raça, de toda categoria. Essa obra gloriosa, Senhor, essa serpente que Moisés levantou, que cura os homens, é isso que tem que ser o nosso viver. Esse tem que ser o nosso olhar, esse tem que ser o nosso respirar, essa tem que ser a nossa... o nosso uau, para a glória de Jesus. Assim, nós vamos ser semelhantes a Jesus. Assim, nós vamos viver em família. Assim, nós vamos ser muitos. Sabe por quê? Como que vamos ser muitos? Eu não me envergonho do Evangelho, porque é salvação, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Espera aí, o que faz as pessoas se converterem? A pregação do Evangelho. Mas qual é o Evangelho? Essa boa nova de que você um dia foi atingido, alguém um dia chegou para você e falou para você, você creu nisso. Sua vida mudou, cara. Você estava perdido, você estava todo enrolado, sua vida mudou por causa dessa mensagem. Se você não estaria aqui hoje, se não fosse ela. Eu ouvi um filme, Pedro encontrou, está encerrando, chamou é o Unbroken, né? Só que ele falou que é o 2, a história do Zamperini, um atleta olímpico, corredor, e foi campeão na Olimpíada de 26, se me engano, 36, e foi para a guerra. Chegou na guerra, ele era da artilharia lá dos aviões, o avião dele caiu, ele ficou 47 dias num bote, irmãos. Imagina você ficar no Pacífico, no sol, 47 dias, é uma história assim, de milagres, tinha peixe que pulava, eles pescavam tubarão, com a mão, o tubarão ficava rondando o barquinho deles. Eram 3 homens, um morreu, ficaram 2, ficaram 47 dias ali. Quando eles estavam para morrer, chovia, aí bebia água. Ele estava assim, e aí numa daquelas noites lá no Pacífico, ele consagrou a vida dele a Deus. Mas, obviamente, depois esqueceu. Só que essa história foi só o início das dores, porque ele foi resgatado depois de 47 dias. E foi resgatado pelos inimigos, os japoneses. Cara, os japoneses torturavam ele muita coisa. Ele foi torturado acho que 1 ou 2 anos de tortura pesada. E ele, como era um cara de destaque, ele era o alvo especial de um criminoso chamado O Pássaro. E esse cara torturava ele todo dia, de forma terrível, das mais variadas formas. E ele só comia arroz podre com aqueles vermezinhos brancos. E então ele volta para os Estados Unidos, acaba a guerra, ele volta, e ele fica com um estresse pós-traumático,
e começa a beber muito e não consegue dormir, não tem vida, não consegue mais dormir. E a esposa dele percebe isso, que ele tinha pesadelos a noite toda, vivia sempre sobressaltado. E começa a beber muito, vira um alcoólatra. E a esposa dele, desesperada, sem ter o que fazer, resolve levar ele numa reunião. A primeira reunião de quem? Do Billy Graham, em Los Angeles, em 1947. E aí ele chega na primeira culto de evangelismo do Billy Graham. Aí chega lá, começa a ouvir a mensagem, que Billy Graham, evangelista, né? Pá, pá. Vamos abaixar as cabeças. Aí ele falou que quando ele ia abaixar a cabeça, ele dava um nervoso nele e saia correndo. Porque ele ficava com medo de roubar a carteira dele. Ele, quando era criança, ele falou que quando os otários baixavam a cabeça para orar, a galerinha pegava as carteiras. Ele falou assim, eu não vou ser desse. Sei que ele ficou duas dessas fugindo, a esposa dele insistindo. Um dia ele foi, chegou lá, pregação falando no coração dele. Vamos abaixar a cabeça. Quando falou abaixar a cabeça, ele levantou, foi para fora. Agora você vê o que são os dons, né? O Billy Graham, que é um irmão, nem sei se ele é sensacionalista, mas enfim, não é desses, né, do carismático, dos dons. Ele parou e falou assim, não sai não. Espera, fica aqui. Cara, quando o cara falou espera, ele ficou congelado. Começou a vir a loucura daquele torturador na cabeça dele. Eu sei que ele foi arrastado, creio eu, né? É assim o filme, mas pelo Espírito ele volta, cai de joelho ali, queridos, se converte. Uma conversão poderosa, rompe com o alcoolismo, rompe com aquela vida, se torna um obreiro o resto da vida dele. E fundando trabalho com jovens, enfim, morreu velhinho, bem velhinho, ainda correndo. E eu fico vendo, que vida para a glória de Deus, e que conversão poderosa, que poder que há no Evangelho, irmãos. Eu estava num enterro da mãe de um amigo, meu cunhado, e aí estavam lá falando, aí meu cunhado foi dar as palavras finais e falou, contando a história dele, que ele tinha começado a ouvir alguma coisa do Evangelho, e a mãe dele chamou ele para ir na Betânia. Aí ele falou, eu vou. Aí quando ele chegou na Betânia, quem ele viu? Eu. Aí ele falou, puf, esse cara era o maior maluco do colégio militar, era uma peste. Se ele está aqui, alguma coisa boa tem que ter nessa igreja. Queridos, eu fui assim, vocês foram assim, um bando de maluco desajustado. Não fosse o Evangelho na nossa vida, o que seríamos de nós? Onde nós estaríamos? Onde estaria a nossa família? O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Outra história que eu lembrei, linda, e é de corredor também. Hoje eu estou bem atlético. Tentei até ver ontem, não consegui. O Carruagem de Fogo, não sei quantos conhecem a história desse filme. Não tem na Netflix, não tem na Amazon Prime, não tem na Disney, não tem em lugar nenhum. Nem no YouTube tem um filme decente desse cara. É um pecado. Esse cara é o Eric Liddell. Esse cara era um filho de missionários. Nasceu na China, os pais missionários. Voltou para a Escócia. Corria, jogava rugby, igual a mim, que eu joguei no passado. Fraquinho, mas jogava. Jogava rugby e corria. Corria acho que 400 metros, 800 metros. E eu não vou contar a história toda, mas precioso, porque ele falava assim para a irmã nas cartas, que, irmã, a minha vida vai ser para missões. A minha vida é na China para pregar o Evangelho. Mas Deus me fez rápido. E eu sinto a alegria dele em mim quando eu corro. Deus me fez rápido. E eu sinto alegria em mim quando eu corro. Ele glorificava a Deus correndo, irmãos. Quando ele foi correr a Olimpíada, a prova dele, que era a prova principal que ele ia correr, caía num sábado. E naquela época, os cristãos escoceses não faziam nada no sábado. Não faziam nada, não trabalhavam, não faziam nada. E ele não poderia correr. Aí ele teve que avisar os caras. Ele falou, olha, eu não vou correr a prova, a final, porque a final cai
no dia de sábado. Aí, foi uma decepção para o cara. O cara era mó, né? Isso é uma bobagem, isso aí é uma peculiaridade da tua fé, larga isso aí não vai ser verdade. Não, eu creio, é assim que é a minha fé. E aí, então, ele falou, bom, eu não posso correr 400, mas vou correr os 100 metros ou 200 metros, outra prova. Não tinha nada a ver com aquela. Que não caía com a final no sábado. O cara não corre, ganha, é campeão olímpico, glorificando a Deus. Volta para a China para ser pregador, cai em campos de concentração, é torturado. Tem foto dele esquelético, debaixo de tortura. Um cara campeão olímpico, uma vida, um herói nacional. Minha vida, a forma que eu vou glorificar a Deus é ali. Né? Virou um grão de trigo que caiu na terra e morreu. Virou um vaso desperdiçado. E morreu no campo de concentração, nem sei se foi sepultado na Escócia. Homens dos quais o mundo não é digno. Porque viram algo, olharam e glorificaram a Deus. Irmãos, vamos glorificar o Senhor com as nossas vidas. No nosso domingo, na nossa segunda, na nossa sexta, vivendo com intensidade, se deixando banhar pelas grandes verdades do Senhor e tendo o nosso coração aquecido. Não é normal o discípulo do Senhor não ter o seu coração cheio de afeições por Deus. Não é natural. E isso está acontecendo com você. Veja onde caíste. Volta à prática das primeiras obras. Reconhece onde você está. Não é natural você não olhar para Deus e não mais sentir o amor pelo nosso Senhor. Se coloque diante do Senhor e fala, Senhor, eu não nasci para isso. Eu tenho consciência, eu nasci para a tua glória. E se tua glória passa por poder te contemplar, poder te amar, poder te refletir, eu quero isso para a minha vida. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nessa manhã preciosa, tão gostosa de domingo. E queremos declarar o nosso amor pelo Senhor, declarar que somos teus, que somos ovelhas do teu pasto e rebanho do teu pastoreio, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Obrigado porque o Senhor nos tirou de um tremedal de lama, Senhor. O Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos tirou de um caminho de morte, de desgraça, de falência. Nunca iríamos saber as nossas histórias, Senhor. Mas o Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo em Cristo, no amado, para o louvor da glória da sua graça, Senhor. E nós queremos, Senhor, viver à altura dessa grande vocação, Senhor. Vivendo para a glória da sua graça, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Rompe as nossas trevas. Rompe as nossas amarguras, rompe a nossa frieza, rompe, Senhor, com a nossa indiferença. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor, para ao vermos a Cristo, ao vermos a Tua obra consumada, nosso coração se aqueça como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Não aquecia o nosso coração quando ouvíamos falar aquelas coisas. Senhor, aquece o nosso coração para Ti, Senhor. Queremos ser... Como diz a tua palavra, diz que somos luz, vós sois a luz do mundo. E a luz colocada não embaixo do alqueire, mas no velador. E assim iluminando, fazendo brilhar as vossas luzes. Os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus. Oh Senhor, que tudo seja para a tua glória, Senhor. Tudo para a tua glória, para o teu reino. Venha o teu reino sobre nós, venha o teu reino sobre essa congregação. Venha o teu reino sobre nossas vidas, sobre os maridos, sobre as esposas, sobre os filhos, sobre os discípulos. Senhor, nos transformando, Senhor, e nos aproximando mais de Ti para a glória do Teu nome.
Em nome de Jesus, faz brilhar, Senhor, faz resplandecer a Tua luz sobre nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, queridos, que o Senhor enche o coração de vocês nesse primeiro dia da semana, que a gente possa viver, ser, agir para a glória de Jesus. Não gosto de correr, mas gosto de jogar tênis. Eu sinto a presença de Deus quando eu jogo tênis. Eu e o Diego, Lão, estamos firmes. Fabrício. Nosso querido lá, ó, também. Márcio. Queridos, vamos viver para a glória de Deus. Vamos viver com intensidade para o Senhor. Vamos viver cumprindo plenamente o propósito de Deus para a nossa vida, de ter uma família, de muitos filhos para o Senhor. Eu não entrei ainda nas estratégias, eu fiquei só em um. Preparei tudo, mas vi que o tempo não dava. Porque ser semelhantes a Jesus, a santidade, ela está também 100% associada ao Evangelho de Jesus. Não tem santidade desassociado do Evangelho de Jesus. Não tem obra, não tem multiplicação sem o Evangelho de Jesus. Não tem família, não tem unidade. Eu não consigo me conectar com as pessoas em a verdade, em amor, sem o Evangelho de Jesus. Então, se Deus permitir, em as próximas oportunidades, a gente pode tentar fazer esse link do Evangelho com as estratégias do Senhor de sermos semelhantes a Jesus, de sermos muitos e também de sermos uma família para a glória de Jesus. Amém.